Fala galera, aqui é mais um episódio do Cartaz Verbal, episódio número 5. O podcast deveria ser semanal, mas infelizmente nem tudo é perfeito. E estamos agora com um convidado especial, se você quiser se apresentar aí, falar um pouco sobre você. Bom dia, meu nome é Vitor, sou Ir, eu tenho vários pseudônimos aleatórios, mas em síntese Vitor. Eu faço poesia, eu escrevo poesia, eu leio poesia, minha vida é poesia. Profundo, começamos bem. Bom, aqui é o G2D, como sempre. Em específico, o dia de hoje o terapeuta não vai poder participar, vai estar só nós dois aqui mesmo. E vamos discutir um pouco sobre poema, sobre poesia, literatura em geral. E a questão do dia é, mas por que poesia? Começando tentando responder essa pergunta, não tem bem um porquê da poesia. O Leminski, que é um poeta que eu tô com o livro aqui em mãos, toda poesia, ele fala que querer que a poesia tenha um porquê é a mesma coisa que você querer que o gol do Zico tenha um porquê, sei lá, uma felicidade tenha um porquê. A poesia não tem porquê, entende? As coisas não precisam ter um porquê para serem boas. Isso aí vem muito de uma noção, digamos assim, aristotélica das coisas, né? De buscar sempre no mundo uma finalidade, uma razão do porquê ser. Mas se a gente vê que na própria filosofia mais moderna, o existencialismo e tudo mais, a gente nota que a vida em si não tem um motivo, não tem um porquê. A vida não precisa ter motivo. E se tivesse, eu acho que seria ruim. Eu falo sempre disso quando eu vou poemas, eu falo que às vezes a gente acha que as coisas têm tanto sentido que meu poema não precisa fazer sentido, porque poesia não tem nada a ver com entendimento, não tem nada a ver com sentido, ou quase nada a ver com sentido. Isso eu falo roubando a fala de um poeta, que eu também tô com um livro aqui, o Ali Salomão, que ele fala numa entrevista que as coisas não precisam ter sentido, a poesia não tem nada a ver com entendimento, ou não tem quase nada a ver com entendimento, entende? E eu tento fazer uns poemas meio nessa linha. Você não precisa entender, você precisa sentir. Boa. Então a arte está relacionada com isso, com sentir. Sim, assim. Inclusive um exemplo disso é um poema meu aqui. Posso recitar? O slide? Claro. Já começamos bem já. O mundo é um slide chapado, jogando coisas na tua cara, sem suavizar nada, nem com poesia. Desconforto, desencontro, desconforto, tira foto, sufoco. É um exemplo de que as coisas não precisam fazer sentido. Profundo. E é isso, a poesia não tem um porquê, do mesmo jeito que as melhores coisas da vida não tem um porquê, entende? Isso de fato é importante. Isso sim de fato é importante. Notar que as coisas mais relevantes, mais incríveis da vida são aquelas que justamente não têm uma finalidade, não tem um motivo específico, né? Então é isso, as coisas, tipo, é a mesma coisa de eu querer dizer que tipo, tal coisa tem um porquê, a coisa precisa ter um porquê pra ser melhor, não precisa, entende? Inclusive o fato dela não ter um porquê às vezes deixa ela melhor. Acho que o fato de não ter um porquê, não ter uma orientação, torna mais divertido até. Torna mais livre até. Sim. Imagina se a arte realmente tivesse um motivo para ser arte, seria muito limitada, as possibilidades, não teria graça. Não teríamos toda essa ousadia, essa criatividade, esse leque de formas diferentes de se fazer arte. Mas assim, o que eu também tenho em mente é o seguinte: apesar do poema ele não ter um porquê, você pode utilizar do poema para fazer várias coisas, entende? Daí vem as poesias, crítica social, daí vem vários tipos de poesia, entende? Dessas poesias de crítica. O poema em si ele não tem um porquê, mas você pode pegar do poema que não tem um porquê e fazer com que ele faça alguma mudança, alguma coisa para a sociedade, entende?
Um exemplo são essas poesias de crítica e tudo. Mas o poema em si ele não tem um porquê, ele não precisa ter um porquê, mas você pode fazer o que quiser com ele. Entende? Justamente por ele não ter um porquê que você pode inventar tanto dentro dele, entende? Você pode fazer de várias formas. Assim como a vida, né? Pelo fato da vida não ter um porquê, não ter um jeito certo de se viver, um roteiro a se seguir, nós podemos, cada um, viver de sua forma e sermos livres em suas escolhas. Sim. Como diria o Sartre, o homem está condenado a ser livre. Eu ia falar isso agora. Estamos condenados à liberdade, né? Que a gente não escolheu. Isso. É liberdade. A única coisa que nós não escolhemos é a própria liberdade. Sim, sim. A poesia também, ela tem um negócio de que a poesia, ela tem... Vários poetas vão dizer uma coisa, vários poetas vão dizer outra e tudo. Então a poesia, ela tem várias vertentes, entende? E uma das vertentes da poesia, vários poetas dizem que o mundo é como um grande teatro, se apropriam da fala de Shakespeare, de que o mundo é um grande teatro, e dizem isso, né? Que o mundo é um grande teatro. Mas se o mundo é um grande teatro, sejamos bons personagens, entende? E nessas eu também fiz um poema sobre, que chama Teatro. Posso recitar também? É o último que eu vou recitar. Pode. Teatro. Encenando a vida com poesia. O mundo é um grande teatro. Eu, ator de um personagem shakespeariano, tragédia, comédia, Victor Chora Rios. É isso basicamente que eu tenho a dizer sobre poesia. Mas é algo muito vasto, é algo que nunca, acho que nunca acaba. São discussões que nunca tem um fim, que nunca tem um ponto final. O futuro da poesia é incerto, né? O futuro da poesia pode estar, parafraseando Leminski, o futuro da poesia pode estar em Romero, por exemplo, né? Porque os produtos culturais não têm uma validade. Não. Justamente, o próprio Homero, né? Coisas que foram escritas ali há 2.500 anos atrás ainda continuam relevantes, continuam atuais. As coisas ainda além. Sim. Enquanto... Sabe fazer um fato engraçado? Desculpa aí interromper, mas... Não, claro, fale. Eu sei que eu vi uma vez que encontraram aqueles escritos sumérios, né? Feito em barro. E eram os primeiros registros lá no início da escrita. Sim, é engraçado que esses registros trazem problemas do cotidiano que são comuns até hoje. Eles registravam questões familiares. O ser humano é muito repetitivo. O ser humano é muito repetitivo. E quem consegue pegar essa repetição do cotidiano e transformar em versos é poeta. Isso. A habilidade que é mais importante de um poeta é a sensibilidade. Sim. Empatia. Já vi um poeta que não sente nada? Não existe. Não dá. Justamente, poesia é sobre sentir. Então você precisa sentir, e não somente aquilo que está dentro de você, mas aquilo que está ao redor. Exatamente. Então, o poeta, ele finge muito também. Dizem que o poeta é um fingidor. Fingidor, isso. Eu tô com uma poesia do Fernando Pessoa aqui, eu me lembrei disso que eu tava folhando aqui dele e achei autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. É isso. Incrível. Fernando Pessoa, ele só chegou a publicar 2 livros, né, em vida. Aí eu não tenho certeza, cara. Foram 2 livros dele em vida. Só que do que ele publicou muito em jornais, tudo. Muito poeta morre sem ser valorizado. Essa é a grande verdade. Isso é fato. É fato. Até porque o poeta é sempre um cara muito decadente, assim.
Acho que pelo fato dele sentir tanto, ele se torna alguém tão diferente, né? Tão deslocado, digamos assim. Você acha que é por aí? Sim. Mas eu ia comentar um pouco sobre esse poema do Fernando Pessoa, que tem a parte Sim. que ele fala sobre se sentir melhor, né, ao ler. Aham. E isso é por causa da função catártica, que é até o que dá o nome a esse podcast aqui. E eu justamente esperava que algum dia a gente citasse isso para poder explicar pra galera por que o nome do podcast é Catarse Verbal. Diga. Nada melhor do que agora. É. Bom, quando o Aristóteles, em suas obras, lá vai falar um pouco sobre a literatura, ele lista 3 funções da arte. Você pode encontrar com nomes diferentes, às vezes assim, questão de tradução. A função cognitiva, a função estética e a função catártica. A cognitiva é porque o Aristóteles diz que a arte, né, a literatura, ela tem a capacidade de ensinar, de passar conhecimento, passar experiências e aprendizagens que não necessariamente o leitor precisa ter vivido aquilo. Você aprende muito. A estética é a questão da beleza, de exaltar o belo, a função que a arte tem para nos maravilhar com a vida, de modo geral. A catártica é a função de purificar, é aquela que comove, que toca o coração, digamos assim. Sim. A expressão de catarse, né, que vem lá do grego, significa mais ou menos isso, purificar. Sim, ou seja, quando você assiste uma tragédia, digamos assim, e sai comovido com o desfecho. Tem um poder incrível de sensibilizar, né? Isso. E o que eu pensei quando estava criando esse projeto aqui junto com o meu irmão? Eu estava procurando algum nome que remetesse a importância do que a gente ia falar aqui. A como esse conhecimento, essa conversa, porque nada mais é do que uma conversa, tanto entre quem está aqui do podcast quanto quem está escutando, sim, sim. o poder que esse conhecimento tem. Então, bom, se é áudio, se é palavra, verbal. E se consegue transformar, sensibilizar, é uma catarse. Então, uma catarse verbal. Catarse verbal, incrível. Não sabia disso, que era assim, não. Você nunca tinha me falado, mas muito legal, cara. Agora eu sei. Enfim. E só para acrescentar, isso durou por muito tempo, né? As ideias de Aristóteles se consolidaram por muito tempo. Mas no século XX houve uma revisão e o Sartre, depois que já citou aqui, novamente ele aparece, e ele diz que falta uma quarta função que passou despercebida. A função social. A função social, né, da arte. Sim. Foi o Sartre que colocou esse conceito. Sim, o próprio Sartre, ele não se limitava a ser apenas um filósofo, um professor. Ele era poeta, escrevia peça de teatro, livro, outras coisas que não só a filosofia ou simplesmente dar aulas, né? E assim, falando sobre poetas, né, agora que a gente citou esse negócio de poetas, eu sinto que, assim, pelo menos no meu caso, a poesia é quase uma compulsão, né? Eu escrevo porque tenho que escrever. Você sabe muito bem disso, que você me conhece, mas assim, eu escrevo muito e que eu preciso, entende? E tem um poema do Leminski que fala sobre isso, que é: escrevo e pronto. Escrevo porque preciso porque estou tonto, ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel quando o poema me anoitece. A aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo poemas. Tem que ter porquê? Combina exatamente com tudo que a gente tá falando aqui. Não precisa ter um porquê. É quase uma compulsão, assim. Porque, na minha opinião, eu tava pensando lá nesse podcast, eu cheguei a essa conclusão, que era de que a poesia, como outras coisas, ela foge do modelo de... Ela não tem um modelo só de ser feita, entende? Pelo menos comigo rola dois jeitos. Ou eu, como definiria muito bem o poeta de Brasília, eu sou um trabalhador braçal do verso que senta para fazer o poema e tudo, ou ele sai.
entende? A poesia ela pode sair ou ela pode ser construída, quase como se você fosse um... Eu sei como é. Assim, quase como se você fosse um arquiteto e estivesse construindo o poema. Acontece muito com isso no sentido de que eu experimento muito, né? Provavelmente, se você botou as imagens aí no podcast, dá pra ver que eu experimento muito. É uma construção mesmo, você experimentar, né? É quase como se você fosse um construtor da poesia, se estivesse construindo. Cada verso fosse um tijolo e a poesia fosse um edifício. E eu não sei você, mas eu sempre quando eu termino, quando eu tô fazendo assim, construindo, eu sempre fico admirado com esse edifício, porque sempre sai muito mais belo do que eu imaginava antes. Imaginava que seria. Sim. Comigo ocorre o contrário. Na minha mente eu imagino algo muito maior do que o que eu faço. Tanto que toda vez que as pessoas perguntam sobre meus poemas, eu digo, tá horrível. Porque na minha opinião realmente tá, porque não fica como não tá horrível, cara, né? Fica. Mas a maioria dos poetas são assim, a gente acha tão bons, né? No meu caso eu acho terrível os meus. Mas poeta realmente nunca acha que tá bom. Normalmente... não sei, eu tenho um carinho especial por cada um. Virgílio uma vez falou isso, os poemas que a gente menos acha bom. Tanto que Virgílio, as pessoas não vão entender quem é, mas é um amigo nosso. Ele me disse uma vez que os poemas que a gente menos gosta são os melhores. É incrível. Enfim, aí a poesia é um assunto, é algo que muda com o tempo, né? Se você for pegar a história da poesia, a gente tem vários movimentos aí que, hoje em dia eu acho que a poesia é muito influenciada pela poesia marginal, né? Hoje em dia eu particularmente noto isso. Porque a gente tem que quebrar com essa academicismo. Eu acho sim. Eu acho que desde o movimento concretista, desde a Semana de Arte Moderna, o mundo vive nessa luta para tentar quebrar essa poesia mais, digamos que parnasiana, academicista, né? E a poesia marginal acho que foi o grito que mais sintetizou isso, porque é uma poesia que os caras faziam os livros em casa, né? Os caras confeccionavam no mimeógrafo e tudo. É uma galera que faz por conta própria, faz fora dos muros aí das academias. Da universidade, E normalmente são mal vistos dentro da universidade. Assim como o concretismo é mal visto. Tem gente que diz que concretismo não é poesia. Do ego. O pessoal tem muito ego. Sabe? Mas são muito mal vistos. A poesia ainda é muito mal, eu acho. É tida como uma coisa, sei lá, não sei como definir isso, mas ainda sofre muito preconceito. Você concorda? Concordo. Às vezes a gente valoriza aqueles caras só porque eles são conhecidos, são famosos já no meio, e não valorizamos as pessoas boas que tem ao nosso lado, né? Sim. Os artistas independentes que tem ao nosso lado, a gente ignora totalmente. Sim. Eu vi um negócio que era sobre isso, que não era muita... Que poesia também é uma forma de arte, enfim. Mas que era... Os caras falando, não acredito que Van Gogh só vendeu uma pintura enquanto era vivo, isso é um traje. E aí o artista independente em 2019... é desse jeito mesmo. Eu não sei o nome dele, o Banksy, né? Acho que é assim que se fala, Banksy. Sim, o grafiteiro, desculpa. Grafiteiro. É porque ele também já ele é anônimo e tal. Ele uma vez deixou no Nova York, tinha um cara lá que vendia suas artes na rua, sabe? Sim. E ninguém comprava, poucas pessoas compravam. Aí o Banks deixou algumas de suas obras pro cara vender. E aí depois de uns dias ele soltou na rede social avisando que aquelas artes eram dele e tal, o cara tava vendendo. E assim, a galera em peso foi atrás. Mas por que ninguém ia atrás antes? Ou por que todo mundo que passava na rua não valorizava aquilo? Só foram porque era o Banksy, né? É complicado mesmo isso. Porque é a pura reflexão aí que a gente tá levantando aqui. A gente hoje em dia não nota, né? Os poetas novos, os artistas novos.
A gente tá muito ligado ao passado ainda. Entende? É isso, basicamente. Tem muito mais coisa pra falar, né? Levantei algum tema. Não sai assim, né? Tá, cara, eu tenho muitos poemas que falam sobre a própria questão de fazer poema, mas eu não tô encontrando aqui. Sim, eu tenho vários também que falam sobre isso. Por que tão poeta? Acho que isso daqui combina. O nome é Versos e Pedaços. Diga. Mesmo se reunir todos os versos, todas as estrofes, ainda teria só um fragmento, apenas um pouco de mim. Afinal, quem eu sou? Uma massa mofa de ideias, um corpo, uma porção de matéria, essência ou existência? Só sei que nada sei. Vago sem rumo, misturando com os demais. Onde termino eu e onde começa você? Meu coração derreteu. Somos tão etéreos quanto imanentes. Somos complexos em nossa simplicidade. O caminho para o precipício é um arco-íris. A única coisa que dá sentido à vida é a própria morte. Profundo. Falando nesse negócio que você falou, onde... Como é que era? Onde termina onde eu, onde começa eu você? E onde começa você? Aqui. Eu tenho um poema que eu tinha até marcado aqui pra restar, que é do Ali Salomão. Chama Câmara de Ecos, que no final até fala um pouco sobre isso. Posso restar? É do poeta Ali Salomão. Cresci sob um teto sossegado. Meu sonho era um pequenino sonho meu. Na ciência dos cuidados fui treinado. Agora, entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. É isso, basicamente. Cara, muito bom. Eu tenho vários poemas também sobre ser poeta e tal. E é isso, basicamente. O poeta é um ser a ser que ainda vão descobrir. O poeta é um ser que nem ele mesmo se entende, como é que os outros querem entender. Mas os coaches vão entender. Os cultos sempre entendem. Os cultos são... Os coaches eles vão reprogramar sua mente do que você mesmo. Eles vão reprogramar sua mente pra você... pra você parar de ser poeta. É isso aí que eles vão fazer. Pra você entender o poeta. Eles vão reprogramar sua mente. Cocrie poesia. Meu Deus. Enfim, eu achei um poema mó legal aqui meu, que eu nem me lembrava. Fala sobre o Kafka. Posso restar? Pode. Posso restar? Claro. Não me lembro a primeira vez que notei os olhos de Kafka. Só sei que eles me observavam fixamente. Me viam de cima a baixo e me encaravam. Os olhos de Kafka. Talvez eu desse uma boa tragédia. Os olhos de Kafka. Estavam a me observar ali. Os olhos de Kafka. Vivos mesmo depois de morto. Os olhos de Kafka. Ali na minha frente a me observar. Os olhos de Kafka. É isso. Pra quem não sabe, o Kafka é um autor do início do século XX, eu acho. Na série nova do século XX, por ali. Ele é muito famoso pela Metamorfose. Eu tenho Metamorfose aqui. E tem outros, né? Tem o Processo, eu acho, que é dele também. Sim. Tem outros muito legais. Era muito importante para a literatura mundial. Tem até o tipo de literatura que as pessoas falam hoje em dia, que é aquele, né? Literatura kafkiana, né? Que as pessoas definem os romances do Kafka assim. Eu tenho um poema aqui que fala um pouco. Eu li naquela aula que a gente deu sobre poesia e tal. Sim. Mas que fala um pouco sobre quem é artista, quem não é, sabe? Vivemos nesse tempo da arte enlatada. Então, é um pouco sobre isso. Eu não gosto muito de quem falar isso é arte. Arte é tudo, né? Sim. Poesia é tudo. Entretanto, às vezes me incomoda um pouco algumas coisas que são muito enlatadas, artificiais. Isso. Entendo. Então, o nome desse poema é Teste de Turing, que é por causa do Alan Turing, o cara lá, pai da ciência de computação, do meme.
Você deve conhecer. Sim. E o teste deles é porque foi criado para separar o que seria uma máquina ou o que seria um ser humano. A ideia é essa. Uhum. Identificar. Então, vou começar a ler. Teste de Ler. humano ou máquina? Arte ou produto? Artesão ou operário? Degustar ou consumir? Somos o lixo cultural. Me diga se puder, para onde estamos indo? Porque todos caminham para o precipício, sem questionar. Quando a poesia for industrial, saiba que nesse dia não haverá mais homens, só cascas vazias e ruminantes, mastigando versos como capim. Quando o homem for mais máquina e a máquina for mais homem, não restará mais esperança, só solidão. Só quero que saiba, sem poesia não haverá emoção, sem emoção não haverá amor, sem amor não restará mais nada. Somos o lixo cultural, me diga se puder, estamos todos cegos ou apenas não queremos ver? Somos alimentados por telas negras, abutres que nos consomem, estamos anestesiados e no fim não passamos na distopia. Não sei o que sou, se sou homem ou se sou máquina, se sou criador ou criação, se sou uma impressora ou um poeta. Bonito, né, cara? A Bonito. poesia não é algo industrial, né? É o que diferencia um poeta de uma impressora. Sim. Não pode. Poesia não é algo industrial, né? Poesia não é algo que é produzido igual um modelo fordiano, né? Você não pode pegar os versos e sair encaixando numa esteira e ficar pronto pro poema. Ficar prensando o verso. Prensando as sílabas poéticas, né? Pra encaixar cantadinho, tudo na métrica. Sim. A métrica também. Assim, eu acho que a poesia ela tende sempre. Pois ela sempre tende a se expandir, digamos assim, para fora da página, né? Para fora da métrica, para fora do. Por exemplo, antes quando começou a poesia era toda uma formulazinha de métrica, soneto e etc. Quando se estruturou de fato que era poesia era isso basicamente, né? Soneto, uma métrica, decassílabo, né? E aí com o tempo as pessoas foram quebrando isso e tudo. Aí hoje em dia você vê que até a poesia já temos, por exemplo, no Sesc Pompeia teve recentemente, acho que foi recentemente que eu digo de uns anos atrás, uma exposição do Augusto de Campos que era poesia, só que era uma poesia que era desenhada na tela, entende? Era o videotexto, né? O Paulo Leminski fala disso também, sobre o videotexto. A poesia ela sempre tende a se expandir. Você não pode prender a poesia, porque sempre vai surgir alguém que vai quebrar aquilo e aquilo outro da poesia. Você não pode criar uma regra para poesia. Você não pode limitar a arte a uma coisa, porque ela vai fugir daquilo, ela vai se expandir daquilo, entende? Você não pode... Pega um exemplo da ditadura militar do Brasil, por exemplo. Você não pode tentar censurar a arte, porque ela sempre vai ser mais inteligente que você. Ela vai driblar sua censura, ela vai se expandir. Se não podemos falar cálice, então vamos falar cálice. Cálice. É bem isso. Bem isso por aí. Porque tipo, não dá pra limitar o poema. O poema é um organismo vivo, né? É quase... Você tem que fazer o verso pro verso não te engolir. Bom, tem acho que você já deve ter visto a imagem que são, eu não sei a origem, mas é como se fosse um quadrinhozinho. E tem dois personagens andando e falam, e agora, o que nós faremos? E a outra personagem responde, poemas. Esses malditos não suportam poemas. Sim. O poema é o que eu tava falando no início, né? O poema ele não tem utilidade em si, né? Em si ele não é nada. Você pode utilizar ele para alguma... Eu acho legal porque o poema e a literatura em geral, ela funciona muito bem para passar ideias, né? Você falou sobre a questão de tender a se expandir. Eu acho que a primeira expansão que se faz é da mente do criador pro leitor, né? Sim. A primeira coisa a barreira que ela transpõe é essa. E é legal, porque eu me vejo muitas vezes fazendo isso, pegando ideias e
e meio que embalando ela nas palavras e jogando ao mundo. Eu gosto de pensar assim. Eu também gosto de pensar assim. Eu tava tentando procurar um poema aqui do Leminski que fala sobre poesia, mas desisti, é muito difícil achar esse poema. Mas é basicamente um diálogo entre uma pessoa e o doutor, e aí a pessoa fala: eu estou sentindo uma rima terrível, quando eu não aguento mais eu faço um poema, né? Eu já te enviei, eu acho. E assim, a poesia é incrível. A poesia é algo que não pode ser limitada nunca, é algo que sempre vai estar viva, né? Dentro de nós. E a poesia também tem muito a ver. Eu tava vendo documentário do Leminski um dia desse. Eu tô falando muito do Leminski, mas é porque é um dos meus poetas favoritos. Tá dando pra me ver? Aí ele fala o seguinte, que junto com as espinhas na cara vem a poesia. Que é muito fácil você ser poeta quando você é adolescente, mas é muito difícil você continuar acreditando em poesia depois dos 70. Enfim, o Leminski é sensacional. Mas a gente tem vários poetas bons no Brasil, né? A gente tem muito poeta bom no Brasil. E a literatura brasileira é fantástica. E atualmente a gente vê que tem muita gente que desvaloriza e tudo a literatura brasileira. Eu tava vendo, não só a literatura como a arte em geral no Brasil. Tava vendo esses dias um idiota falando mal do Abaporu. Meu Deus. Falando que, criticando o Abaporu. Isso é um animal, sabe? Um cara que não sabe valorizar a própria arte. Assim, eu acho muito importante. Eu acho muito importante você saber o que está acontecendo lá fora, só que sempre ter o pé aqui no Brasil e tudo. Eu venho muito daquele negócio do Chico Science, né? Da antena parabólica enfiada na lama, que o Chico Science fala. Já viu isso? Uma antena parabólica enfiada na lama. Por quê? Porque a lama do Recife, né? Do mangue, e a antena parabólica indo pra ver o que tá acontecendo lá fora, mas sempre com o pé lá dentro, entende? Era o Mangue Beat, né? Acho que foi o último movimento que realmente falou de verdade sobre isso. E basicamente isso. Cara, eu sei que o Brasil tem muita gente bacana e tal, mas se tem um poema que realmente eu gosto de destacar, porque ele mexe muito comigo, não sei, é incrível. É o do Mário Quintana, Poeminho do Contra. Famosíssimo. Eu tenho o livro do Mário Quintana aqui. E ele fala, né? Em poucos versos: todos estes que estão aí, atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Já vi. Eu tenho o livro dele aqui, o Quintana de bolso. Só que tá lá do outro lado, não vou até lá pegar. Mas enfim, é muito bom o Mário Quintana. A gente tem muito poeta bom no Brasil e tudo. Porque a poesia no Brasil, ela nasce... Sim, o Brasil, ele sempre foi um país com... O primeiro registro que tem no Brasil já é belíssimo, né? Que é a Carta do Pero Vaz. Já é belíssimo. Então o Brasil é um país que ele já nasceu com uma literatura linda, né? O primeiro registro que tem da gente é sensacional. E aí só seguiu poetas sensacionais e tudo. Ali, Leminski, Ferreira Goulart, Haroldo de Campos, Augusto de Campos. Essas pessoas incríveis. Fora que, assim, o Brasil a gente tem uma coisa que... esqueci o que eu ia falar. Deu branco. Beleza. Mas é isso. O Brasil sempre foi o brasileiro sempre foi um cara, ser, né, muito criativo, né? Sim. E disso a nossa poesia é prova, né? A gente é rei nas experimentações e tudo. A gente
Não sei, não sei mais o que falar. Bom, eu acho que uma coisa importante se citar é outro poema marcante, o do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. E ele exprime muito bem o que eu sinto pelo contexto político atual. Então, no meio do caminho tem uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho. Tem uma pedra. No meio do caminho tem uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tem uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tem uma pedra. Acho que nem preciso falar qual pedra está no nosso caminho hoje, né? Sim, sim. Falando nisso, não tem, o que eu falo não tem muito a ver com política. Eu gosto muito desse negócio de repetição de palavras. Sim. Né? Eu gosto muito disso. O trabalho daquele músico Rogério Skylab tem muito disso, né? Fazer a repetição para causar o sentido das coisas. No livro do Jorge Amado, Capitães da Areia, tem isso na qual, para reforçar o sentido da risada dos Capitães da Areia, ele repete por uma cena inteira. Sobre isso se eu não me engano, ele tá assim contando tudo aí. Falaram não sei o que, riram, aquela risada estridente dos Capitães da Areia. Enquanto eles saíam, iam rindo aquela risada estridente do Capitães da Areia. E quando dobraram a rua, estavam rindo a mesma risada estridente dos Capitães da Areia. É muito bom você fazer a repetição. É um artifício da linguagem bacana. Sentido, né? Tá dando pra me ver? Tá. Tranquilo aí. E assim, esse negócio de repetição vem muito da poesia concreta, grande. É porque não tá aparecendo muito bem a minha voz no negócio. Mas tá dando pra ouvir tudo perfeitamente. Posso repetir? Pode. Eu gosto muito da poesia concreta, né? Como um movimento artístico, porque eles têm muito disso da repetição das coisas, por exemplo, para causar o sentido maior. Ou da repetição com algumas variações, como aquele babe coca, beba. Sim, coca, cloaca. Causar repetição para fazer o sentido ou fazer o não sentido, ou você simplesmente olhar e pensar, meu Deus, o que é isso? Não às tem um vezes sentido. É uma brincadeira sonora. Como é que o Mário de Andrade definia isso? Tava lendo agora, era polifonia. Sim. Que ele definia isso. Vou até procurar o trecho aqui. Tudo isso são figuras de linguagem. Sim. E falando em Mário de Andrade, era outro cara genial, né? Conseguia sintetizar muito bem o cotidiano de onde ele vivia, no caso São Paulo, com certeza, né? Uhum. Em forma de poema, livro, tudo. Ele conseguia sintetizar também muito bem o Brasil, né? Macunaíma, os contos dele também, vários livros que ele fez falando muito sobre o Brasil, principalmente sobre São Paulo, né? De poesia, Paulicéia Desvairada, Lira Paulistana, essas coisas. E assim, ele consegue sintetizar muito bem o que eu gosto de chamar da poesia cotidiana, né? Não só o Mário de Andrade menos, poetas como Nicolas Baer, de Brasília, que pouca gente conhece, infelizmente, pouca gente conhece, mas não só ele, como vários poetas que falam sobre o cotidiano, entende? E eu gosto muito dessa poesia que fala sobre o cotidiano, que é você pegar algo simples, algo besta, que é a sua rotina, né? Acordar, tomar seu café, aquela música de Chico Buarque, que tem o mesmo nome, Cotidiano, né? Já ouviu? Uhum. Já, muito boa. Que ele pega o cotidiano e eu gosto muito disso, você pegar a sua rotina, algo banal do dia a dia, transformar em poesia, né? Tem aquele poema de Nicolas Beck que uma vez eu já te recitei, eu recito direto, que é: Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres que atravessam o eixão às 6 horas da tarde, fazei com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Eu acho muito bom esse poema, porque, enfim, é você pegar
um traço do seu cotidiano, porque segundo o Nicolas Bernard, ele é realmente tio, ele fez isso porque era a namorada dele, que ia direto pra casa dela e tudo. E você pegar aí Nossa Senhora do Cerrado, fazer que eu chegue em Salva até lá e tudo, uma coisa de sobre Santos e ao mesmo tempo sobre o Cerrado de Brasília, algo que junta os dois, né? Não sei definir. Eu acredito que essa poesia mais do cotidiano, ela é muito próxima, comparando aqui com a prosa, seria de uma crônica. Sim, sim. Eu tenho um poema que fala sobre isso, eu não vou achar agora, mas é muito próximo de uma crônica, tanto que vários cronistas, o Rubem Braga, por exemplo, ele que é um dos maiores cronistas que o Brasil já teve, ele tem um livro que chama Livro de Versos, que é um livro de poesia. Então, assim, tem muito a ver com crônica e tudo. Inclusive, crônica virou eu tava vendo um vídeo esse dia sobre crônica, virou um gênero basicamente brasileiro, né? Isso é interessante. E é muito bom, porque antes tinha a crônica da Clarice, tinha a crônica de... E aí, tipo, depois, durante a geração de cronistas, que eram muito fiéis, a crônica virou um negócio basicamente da gente. Achei meu poema sobre crônicas, posso restá-lo? Pode. Não é um poema visual, é um poema que dá pra restar. Poemas meio crônicas que contam algumas coisas que aconteceram com aquele toque literário de cronista poeta, boêmio e fracassado, independente de seu sucesso. Foi na época que eu não sabia direito o que eu tava escrevendo, mas eu tava. Ele contou. É isso, mas basicamente. A gente falou sobre o Chico Buarque, né? E é importante falar que ele ganhou aí o prêmio Camões, né? Camões, Inclusive tá toda a polêmica que não vão querer assinar. Como é a polêmica? Que pelo que parece o Bolsonaro não tá querendo assinar. Olha aí, a censura atacando. Esse negócio, tipo, toda a ação admira muito seus poetas, ama seus poetas. Menos o Brasil. Tá caminhando ao contrário. O Brasil odeia artistas, poetas, cientistas, filósofos, tudo isso a gente odeia. Antes a gente amava e tudo, a gente tinha uma certa admiração por eles. Hoje em dia a gente reza pra que eles saiam, né, do país. Que coisa, não é mesmo? E mal sabe a gente de que sem eles o nosso país ficaria totalmente, como é que eu posso dizer, perdido, né? Completamente perdido. Você não concorda? Com certeza. Sem a poesia, o que é que a gente é, né? A gente é um país sem cor, sem arte, sem... Porque o cotidiano chega uma hora que sem poesia, pelo menos para vários poetas é assim, chega uma hora que você não consegue suportar o cotidiano sem poetizar ele. Eu acho que é algo inerente ao ser humano. O ser humano não consegue viver 100% do tempo na realidade. Sim, sim. Por isso que tanta gente apela pro algo para escapar. Por isso tanta gente apela pro álcool, pra arte isso. Também. Entre a arte e o álcool, eu prefiro a arte. Tem gente que gosta dos dois. Nada contra. Grande Bukowski. Sempre provando. A poesia, eu acho que assim, a poesia ela sempre vai existir enquanto o ser humano sentir algo dentro dele, entende? Enquanto você sentir, você se sensibilizar, você amar, vai existir poesia, sempre. Cara, tem um poema que eu gosto muito. Não é brasileiro, é inglês, eu acho. Que é o Ozymandias, já inspirou muitas coisas. Já inspirou o episódio de Breaking Bad, já inspirou um personagem lá no Watchmen. E fala um pouco sobre o tempo, porque o tempo ele não tem piedade. E Ozymandias é como... uma forma de chamar o Ramsés lá com o faraó muito importante do Egito.
Porque na época foi encontrada uma escultura dele, toda quebrada, em meio ao deserto, e tinha uma frase muito irônica. E basicamente foi isso que o poeta quis mostrar aqui. A tradução fica mais ou menos o seguinte: eu encontrei um viajante de uma terra antiga que disse: 2 gigantes pernas de pedra sem torso erguem-se no deserto. Perto delas, na areia, meio afundada, jaz um rosto partido, cuja expressão em lábios franzidos e escárnio de frieza no comando. Dizem que seu escultor bem aquelas paixões leu, que ainda sobrevivem estampadas nessas partes sem vida, a mão que zombava e o coração que os alimentava. E no pedestal, essas palavras aparecem: meu nome é Ozymandias, Rei dos Reis. Contemplem minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Nada resta junto à decadência das ruínas colossais, ilimitadas e nuas. As areias solitárias e inacabáveis estendem-se à distância. Então, aqui ele fala um pouco sobre a questão do... Como é irônico, porque está escrito lá, né, meu nome é Ozymandias, Rei dos Reis, contemplem minhas obras, ó poderosos, desesperai-vos, e no fim não restou mais nada, além dessa frase. Nada, é um deserto, o rei já morreu, o reino já se acabou há muito tempo. Porque nada mais existe, né? Porque nada resiste ao tempo. Sim, eu tava vendo uma entrevista, eu não sei se isso tem muito a ver com o assunto, mas a entrevista de um músico, que agora não vou mais lembrar o nome. Agora que eu me aproximo tô velho já. Eu não sinto que eu vou morrer agora, mas agora que eu tô velho e tudo, eu percebo que a vida foi uma grande ilusão, bicho. Acho que é o Skylab, não sei. Mas ele fala, eu percebo que a vida agora foi um grande... E chega um ponto quando você envelhece, tem vários poetas, várias pessoas que, quando já estavam muito velhas, falam sobre isso, de que tudo é ilusão, tudo, né? Passou a... A gente fica muito preso durante a vida, né? Tem que ir pra escola porque tem que ter uma boa educação. Tem que ir pra essa outra faculdade porque eu quero arranjar um bom emprego. Tem que ir pra trabalhar porque eu quero manter minha família. Tem que ter uma família porque tem que perpetuar a espécie. Tem que fazer isso, aquilo. E os sonhos e as coisas sempre ficam pra depois, aí você pensa que não tem mais tempo. Aí depois a gente vem com aquele negócio de o sonho acabou, o sonho... Aí o Alice Salomão tem um poema que fala sobre isso, que é: chega de papo furado, de dizer que o sonho acabou. A vida é sonho, a vida é sonho. Ele fica repetindo, a vida é sonho. A vida é sonho, só que a gente não consegue desfrutar desse sonho porque a gente tá sempre, né, ocupado com pequenas coisas. Infelizmente o tempo tá meio curtinho, tem que resolver umas coisas. Mas eu acho que fica aí como indicação o Arnaldo Antunes, como um dos grandes poetas contemporâneos, né, brasileiros. Acho incrível aquele cara. E eu quero encerrar com... pode falar. Fica também de indicação minha, pelo menos, dois livros, né, que eu gostaria de citar, que é o Brasilírica, do Nicholas Beck, e o Poesia Total, do Alice Salomão. Fica aí de indicação esses dois poetas aí, infelizmente nem tão conhecidos aí pelo Brasil. É isso. Então, para encerrar, eu vou deixar aqui a frase do grande Ferreira Goulart: a arte existe, que a vida não basta. É isso, galera. Até a próxima. Valeu. Falou.